Colegas cursistas, bem-vindas e bem-vindos à nossa 7ª semana de atividades do curso Literatura Infantil, Leitores e Mediação de Leitura. Nesta semana, falaremos de algumas outras estratégias de mediação. Antes de falarmos de estratégias de mediação, reforço que a criação de um clima para a leitura é fundamental. Pequenos rituais simples auxiliam a criança a entender que esse momento é diferente dos outros na aula, que ela terá contato com uma coisa nova. Quando trabalhei como contadora de histórias, usava essa estratégia. Agora, nós vamos iniciar aquele momento especial de leitura. E para isso eu preciso de vocês um exercício. Vamos lá? Primeiro, a gente vai bater palma e vai esfregar as mãos, aquecendo elas. Isso aquece a mão até ela ficar bem quentinha. E a gente vai preparar os nossos ouvidos para que a gente possa escutar toda essa história e todos os sons que ela vem trazer para a gente. E agora a gente vai de novo. Aquece. E vamos preparar os nossos olhos para a gente enxergar tudo da história e tudo que a história tem para contar para a gente. Então, a gente vai preparar o nosso nariz. Sim, porque essa história tem cheiro. O cheiro dessa história é o cheiro das especiarias da Índia. Vocês sabem onde é a Índia? A Índia é um país. E aí a gente vai sentir aquele cheiro gostoso das especiarias, o cheiro da canela, o cheiro dos temperos. Então a gente prepara a mão e vamos esquentar e preparar o nosso coração para que essa história acompanhe a gente com muito carinho. E por último, a gente prepara a nossa boca para que a gente possa recontar essa história um dia. Não sei quem foi que eu herdei esse exercício. Eu devo ter visto em algum lugar há muito tempo e eu adaptei. Vocês podem se apropriar de uma música popular, acender uma vela aromática, colocar um tapete no chão com o auxílio das crianças. A imaginação, a segurança, sua análise do público leitor e as limitações espaciais e de verbo, é claro, são o limite para a criatividade de vocês. Leitura compartilhada. A leitura compartilhada é uma ótima opção quando tratamos de livros em que a ilustração é dialógica ou preponderante na obra. Trouxe aqui para vocês uma obra que já vimos no curso. Pode Pegar, de Janaína Tukitaka. A fim de não infringir os direitos autorais, nós não fazemos a leitura de nenhuma obra completa aqui, mas a ideia pode auxiliá-los a pensar em sua própria forma de ler. Hoje, eu vou apresentar para vocês um livro que eu gostei muito quando eu li. Eu achei muito lindas as ilustrações são os desenhos. Que é o livro Pode Pegar. O nome da autora está aqui, ó, Janaína Tukitaka. E quando a gente olha a página, do que essa história será que se trata? De coelhos? De coelhos, muito bem. Então, ó, o livro começa e aqui tem uma coisa que a gente chama de dedicatória. Dedicatória é para quem a autora dedicou o livro. Ela dedicou para a Rosa. Será que é a flor? Será que é uma pessoa? E você tenha uma vida muito livre para pintar com as cores que quiser. Bonita dedicatória, né? Gente, o que o coelhinho está fazendo aqui? Está tentando pegar a maçã, mas ele alcança? Ele está conseguindo? Não. Sim, pode pegar. Olha o que tem na mão dela. Um sapato, mas é um sapato comum? Não, é um sapato de salto. Quem usa sapato de salto? Mas ele colocou o sapato de salto para pegar a maçã. Que ideia boa, né? Para isso pode? Acho que pode, né? Agora sim, ela concorda com a gente, tá vendo? Ei, vamos brincar? Ele tá chamando. Só que tem um... Que isso? Ah, não, será que é um dragão? Um rabo de um... Ah, não, parece ser um rio. Ah, eu acho que é um rio também, né? Porque ele tá de um lado, ela tá do outro. Pode pegar se quiser. E ele jogou pra ela, olha. Agora sim. Foi. Ela usou as botinhas pra atravessar o rio. Esse é um exercício, lógico, que aqui a gente não tem criança, então é muito mais fácil fazer assim, só simulando. Mas vocês sabem que eles participam, quando você vai dizendo, eles vão investigando, e a gente vai testar as hipóteses deles e vai explicando para eles o processo da leitura, né? A ordem da leitura, vai desmistificando para eles as linhas e as cores,
explicando qual é a relação que se estabelece com coisas da natureza, como, por exemplo, ali o rio. Então, é esse processo que a gente vai fazer quando a gente tiver com o livro-alvo. Claro que isso é uma das formas de fazer a leitura. A gente pode também entregar primeiro na mão da criança e depois só confirmar as hipóteses? Pode, quando é uma leitura individual. Tá bom? Espero que vocês se inspirem nessa ideia ou peguem outros livros mais ao gosto de vocês, mas esse daqui é um livro de uma delicadeza gigantesca. A narração de histórias. A narração de histórias é outra forma de mediação. Porém, precisamos lembrar que ela também é uma atividade artístico-cultural em si. Quando nós vemos narradores de história nas bibliotecas, em eventos de leitura, às vezes nós estamos assistindo narradores tradicionais, ou pessoas da área da antropologia e da sociologia que trabalham nesta área, atores e atrizes, agentes de biblioteca, enfim, há muitos grupos de interesse na narração. Mas a melhor maneira de nós começarmos a narrar histórias é começar. Aos poucos, você vai adequar o que é mais interessante para você. Mas ao usar como a mediação de leitura, nós precisamos ter alguns cuidados. Evitem manipular objetos que façam representação objetiva da personagem. Ao invés de usar uma Barbie, por exemplo, para representar a princesa, pode usar um lenço fino. Isso auxilia a criança a criar suas próprias imagens mentais, além de evitar criar padrões de beleza irreais, né? Não há necessidade também de manipular objetos o tempo inteiro. Não é teatro de bonecos, teatro de manipulação. E também não tenham medo de ousar, cantar, dançar, tocar instrumentos, mas façam quando for confortável para vocês. Tudo que soar artificial vai ser artificial para eles também. Outra coisa, alternem o tempo de fala com o tempo para reação deles, para participação. Deixe que eles riam, comentem, mas depois da pausa sempre retoma a atenção para vocês, com bastante vigor. A narração de histórias serve para todas as idades, desde escolham bem as histórias, é claro. E as narrativas de repetição, por exemplo, são ótimas para os pequenos. Jornadas de heróis, contos medievais, perfeita para os maiores, se eles tiverem interesse por esse universo. E aí, se vocês quiserem, nós podemos pensar num curso específico sobre isso em breve. Hoje eu escolhi aqui um reconto do Caso do Bolinho, da Tatiana Belink, com pequenas adaptações para oralidade, mas que pode ser conhecido pela criança caso ela leia o livro. E é claro, eu estou sem público aqui, então é outro clima. Vocês conhecem o Caso do Bolinho? Não? Ah, então eu vou ter que contar para vocês. Era uma vez um vô e uma vó. E um dia o vô estava por ali e falou: "Ô, minha véia, faz um bolinho pra gente comer?" E a velhinha, a vovozinha, foi lá pra cozinha. E aí colocou numa tigela tudo que se põe no bolo. O que é que põe no bolo? Farinha de trigo? Leite, ovo, chocolate. Ah, não, esse bolo não era de chocolate. Era um bolo de creme. Açúcar, muito bem. Então, ela misturou tudo ali. E aí depois colocou no forno pra assar. E o cheirinho foi subindo, subindo, subindo. No final, ela tirou o bolo e colocou na janela pra esfriar. O bolinho no começo ficou ali, paradinho. Mas de repente, ele cansou de ficar parado. E rolou da janela pra mesa, da mesa pra cadeira, da cadeira pro chão e saiu rolando pelo mundo. A vovó tentou pegar e nada. O vovô tentou pegar e nada. E ele passou pela porta e saiu rolando. E rola que rola que rola, quando de repente pulou na frente dele numa estrada uma lebre. Vocês sabem o que é lebre? Lebre é uma espécie de coelho, só que não é aquele coelho bonitinho, fofinho, não. É um coelho grande, com uns orelhões, um bocão, umas pernonas. E ele pulou na frente do bolinho e... O bolinho falou: "Dona Lebre, por favor, não me come. Deixa eu cantar uma musiquinha pra você." E começou a cantar assim: "Eu sou um bolinho redondo e fofinho, de creme recheado na manteiga assado. Andaram me esfriando, mas eu fui te enrolando. O vovô não me pegou, a vovó não me pegou, e você, lebre boba, não vai me pegar, não." E antes que a lebre pudesse pular no bolinho, ele saiu rolando. E rola que rola que rola que rola, quando de repente na estrada surgiu um lobo. Um lobo enorme. Vocês não conseguem imaginar o tamanho do lobo? Peraí que eu vou pegar uma coisa pra gente ver o tamanho do lobo. Assim, era um lobão enorme, com uma bocona e um olhão. E ele pulou na frente do bolinho. E o bolinho virou pro seu lobo e falou: "Ô, seu lobo, não me papa não. Deixa eu cantar uma musiquinha pra você." E antes que o lobo pudesse fazer alguma coisa, o bolinho começou: "Eu sou um bolinho redondo e fofinho, de creme recheado na manteiga assado. Andaram me esfriando, mas eu fui te enrolando. O vovô não me pegou, a vovó não me pegou, a lebre não me pegou, e você, lobo bobo, não vai me pegar, não." E antes que o lobo pudesse reagir, o bolinho saiu rolando pelo mundo. E rola que rola que rola que rola,
quando, de repente, na beira da estrada, apareceu uma raposa. A raposa ficou olhando o bolinho, falou: "Ô, bolinho, pra onde que você vai rolando desse jeito?" "Ó, dona raposa, eu vou rolando, rolando, rolando pelo mundo." "Ah, bolinho, canta uma musiquinha pra mim." E o bolinho? "Eu sou um bolinho redondo, fofinho, de creme recheado na manteiga assado. Andaram me esfriando, mas eu fugi rolando. O vovô não me pegou, a vovó não me pegou, a lebre não me pegou, o lobo não me pegou, e você, dona raposa, não vai me pegar." E antes que o bolinho terminasse, a raposa falou: "Ô, bolinho, a sua música é tão bonitinha, só que eu sou meio dura do ouvido. Vem aqui pertinho, senta aqui no meu focinho, pra eu te ouvir direitinho." E o bolinho pulou no nariz da raposa. E a raposa, miau, comeu o bolinho. "Eu sou um bolinho redondo e fofinho, de creme recheado na manteiga assado. Andaram me esfriando, mas eu fugi rolando. O vovô não me pegou, a vovó não me pegou, a lebre não me pegou, o lobo não me pegou, mas a raposa..." O livro literário na mão da criança. Existem algumas escolas e bibliotecas, mais tradicionais principalmente, que mal deixam as crianças manipularem os livros. Sabemos que nem sempre as crianças aprenderam a ter cuidado e o livro deixa de ser aquele bem durável na mão de algumas delas. Porém, mediar a leitura também é mediar a relação entre a criança e o livro. Existem algumas estratégias para trabalhar com o livro na mão da criança, sensibilizando-os para esse contato. Criar livros brinquedo, por exemplo, ou um livro pop-up, ajuda a construir a percepção de que é um trabalho delicado lidar com um livro. Trouxe aqui uma imagem para vocês de um trabalho com livro pop-up. As caixas de leitura também são excelentes estratégias, pois o mediador seleciona algumas obras que estão de acordo com o seu público, que ele pode comentar sobre elas e traz em uma caixa, apresentando cada uma das obras às crianças, e depois deixa que elas escolham, investiguem sozinhas aquelas histórias. Outra estratégia de livro na mão da criança, usada na escola e que funciona muito bem com crianças maiores, são os cafés literários. Eu nunca experimentei com crianças menores. Eu trouxe algumas imagens de estudantes meus do Ensino Fundamental 2, 6º e 7º ano, para que vocês observem. E aí vocês podem ler um pouco mais sobre essas estratégias no capítulo 7 da apostila, tá bom? A nossa aula fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de ler e fazer a atividade da semana, tá bom? Uma ótima semana para todas e todos vocês.